A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? Quero deixar o meu abraço, né? E o meu agradecimento a você que gosta de assistir os meus vídeos, né? Que gosta do meu canal. Muito obrigado, você é muito bem-vindo. Estamos no nosso quinto estudo, né? Quinto e último estudo sobre a análise da carta de Paulo aos Romanos, né? Carta ou epístola, é a mesma coisa, né? De Paulo aos Romanos, amém? Nós queremos falar um pouco sobre o autor agora, né? Para finalizar, né? Assim, com chave de ouro, né? Falar um pouco sobre o autor. Bom, nós sabemos que Paulo, ele antes era Saulo, né? Ele era Saulo de Tarso, né? Foi instruído por Gamaliel, né? Na metade do século 50, por aí. E ele era muito inteligente, porque foi instruído por um dos anciãos, né? Mais inteligente daquela época e mais sábios, né? Em relação às escrituras. Portanto, Paulo tinha um vasto conhecimento. Por isso, Jesus Cristo teve um encontro com ele. Ele era perseguidor de crente, mas Jesus Cristo pegou a sabedoria de Saulo, né? E transformou ele em Paulo, né? E ele se tornou um dos maiores apóstolos, porque Paulo tinha duas características que o crente precisa ter. A primeira é ter sabedoria na palavra de Deus, e a segunda é ter coragem de pregar, coragem de viajar, coragem em qualquer circunstância, não importa o que Deus manda fazer. Se Deus mandou fazer, você tem que ter coragem de fazer. Deus só usa pessoas que têm coragem. Deus não usa pessoas covardes, pessoas tímidas. Deus não usa. Deus usa pessoas que têm coragem de falar do seu nome, falar do seu amor, né? Pregar a sua palavra. Veja que Pedro era um homem semi-analfabeto, mas Pedro não tinha medo de falar da palavra de Deus. Por isso que Deus se agradava de Pedro. Amém? Então, Deus não quer saber do seu grau de instrução, se você é teólogo, se não é, se é renomado, se não é, se tem curso de bacharel, se tem curso avançado. Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber se você é fiel, é íntegro, e se você faz a obra dele com amor e com alegria e com responsabilidade e pontualidade. É isso que Deus quer saber. Se você se interessa pelo estudo das Escrituras para passar para outras pessoas e não para ficar só para você. O que Deus está procurando é o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que preguem a sua palavra, que proclamem a sua palavra. Deus está precisando de pessoas assim. Amém? Então, ele pegou a coragem e a inteligência e a sabedoria de Saulo e mudou o seu nome para Paulo. Ele se tornou o apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas. Nós vamos falar sobre todas elas, várias cartas importantíssimas que falam sobre a lei, fala sobre a lei do pecado, a lei do Espírito, fala sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo, entendeu? Que fala sobre salvação. O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo realmente assim, tremendo, completo, fez uma obra e deixou cartas extraordinárias que servem de exemplo para as nossas vidas. O autor, a Epístola aos Romanos, a mais longa, a mais sistemática e a mais profunda de todas as epístolas. E talvez o livro mais importante da Bíblia. Então, o livro de Romanos é um dos livros, talvez um dos mais importantes da Bíblia, né? Porque ele fala de salvação, ele fala de pessoas que vivem condenadas por causa do pecado, e fala sobre pessoas que saem da condenação do pecado e vêm para a luz, para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Através de quê? Através da sua morte na cruz do Calvário, né? É uma epístola profunda, muito profunda, que fala sobre salvação, que fala sobre sair das trevas para a maravilhosa luz. Se fala sobre resgate, né? Fala sobre resgate, que é tirar da mão do diabo
e trazer para apresentar ao Pai, através do derramamento de sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Foi escrita pelo apóstolo Paulo, sem dúvida, né? Capítulo 1, versículo do 1 ao 6, né? Fala sobre isso, né? Sobre sua carta, né? Que foi escrita por ele mesmo. Era uma pessoa sábia, inteligente, né? Que escrevia bem, lia bem, entendeu? Uma pessoa culta, é uma pessoa muito culta, o apóstolo Paulo. Nessa ocasião, ele se achava em Corinto, 15, 26, 16, 1 e 2. A cuidadosa composição da epístola sugere que, após algumas tempestuosa experiência ali, o apóstolo Paulo teve um período de tranquilidade. Então, nesse período de tranquilidade, ele aproveitou para escrever a carta aos Romanos, fazendo recomendações, né, sobre que não havia mais condenação sobre eles, porque eles tinham saído das trevas e vindo para a luz. Eles tinham saído das mãos do diabo, né? Tinha deixado de ser escravo do diabo para ser servo de Jesus Cristo. Amém? Antes de ter levado o dinheiro para aliviar as necessidades dos santos de Jerusalém, isso situa a data da obra do início de 58 depois de Cristo. Mais ou menos foi quando essa carta foi escrita. Ninguém pode precisar a data, mas foi por aí, 58 depois de Cristo. Diferentemente das outras epístolas, a de Romanos foi escrita a uma igreja que Paulo nunca ainda havia visitado, que era a igreja de Roma. Capítulo 1, versículo 10, 11 e 15. Você pode ler o livro de Romanos que você vai encontrar falando sobre isso. Toda a engenhosidade da crítica destrutiva ainda não foi capaz de impugnar a autenticidade dessa epístola. Por quê? Porque ela é verdadeira, né? Então, o apóstolo Paulo, todas as suas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, entrou no cânon sagrado, entendeu? E é considerada uma das cartas mais importantes. Portanto, se você ainda não leu as cartas de Paulo aos Romanos, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, se você não leu ainda, leia, porque com certeza você irá gostar muito. São muito ricas, né? O livro de Atos, né? São riquíssimos, né? Riquíssimos. E a gente aprende coisas extraordinárias, né? E são coisas, e não são coisas simples, são coisas espirituais. São coisas que vêm do alto, né? Direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, que além de nos satisfazer, nos dá alegria de ler, ainda nos edifica a nossa vida espiritual. E isso é muito bom, né? Então aqui nós terminamos a nossa análise sobre o livro de Romanos, que contém 16 capítulos, né? 16 capítulos, e foi analisada nesses 5 estudos que nós trazemos. Que Deus abençoe, eu espero que você tenha gostado da nossa análise, né? Da nossa síntese, do nosso resumo, né? Do trocar em miúdos todo o livro, né? Entendeu? Para que você possa, assim, estar ainda entendendo mais a palavra do Senhor. Cada vez que você vai ouvindo um estudo, é bom a gente ter paciência, sentar e ouvir a palavra de Deus com paciência. Quando é um bom estudo, é bom, porque você aprende, na hora que você vai pregar, o Espírito Santo ele lembra você daquilo que você leu, daquilo que você estudou. Não fique pensando que o Espírito Santo vai lhe dar aquilo que você não leu e não estudou, que ele não vai lhe dar, você vai passar vergonha. Então, leia, estude aquilo que você vai pregar, para na hora que você abrir a sua boca, Deus possa lhe usar. Que Deus os abençoe e até os nossos próximos estudos. Fique na paz, um bom sábado para você e até o nosso próximo estudo, que ainda vou ver o que eu vou trazer, né? Vou analisar, vou programar tudo direitinho para estar trazendo a vocês. Desejo a todos vocês uma boa noite e que o Senhor Jesus Cristo derrame ricas bênçãos sobre o seu lar.